Olá, tudo bem? Muito bem-vindos a uma palestra sobre férias e 13º salário do ministro religioso. Que bom que você está aqui e já sugiro a você ir compartilhando com seus amigos, com suas pessoas conhecidas, com as pessoas que têm interesse sobre o assunto. Este evento é uma realização da MM Contabilidade de Igrejas e meu nome é Marconi Randi Souza. Rapidamente, uma breve apresentação. Eu sou contador, sou administrador, eu sou pós-graduado em estratégia empresarial, tenho mestrado em economia com ênfase em controladoria, também sou professor universitário e tenho alguns livros escritos na área tributária. Se você tiver alguma dúvida sobre o tema férias e 13º do ministro religioso, você pode colocar nos comentários do YouTube, do Facebook, e também pode mandar pelo WhatsApp a sua pergunta, que na medida do possível nós estaremos respondendo. 99648, saiu agora aqui da barrinha, mas aparece aqui na barrinha, 99648-3386. Este é o WhatsApp que você pode mandar a sua pergunta. Bom, aqui está o nosso roteiro, aquilo que nós iremos falar hoje sobre férias e 13º salário. Inicialmente, vamos ver o conceito do ministro religioso. Tá? Quem é esse ministro religioso que a legislação assim entende para nós ter o tratamento contábil, tributário adequado? A obrigatoriedade do pagamento das férias e 13º do ministro religioso. Também qual é o valor que é devido ao ministro de confissão religiosa a título de férias e 13º. Quais são os prazos para o pagamento? Também os títulos que deveremos, a titulação dessas verbas que deveremos utilizar. E, por fim, se há ou não incidência de INSS, do Imposto de Renda na Fonte e do Fundo Pastoral. Este, basicamente, é o roteiro que nós iremos tratar hoje. Bom, vamos tentar inicialmente trazer o conceito que traz a legislação sobre esse tema. Quem é esse ministro religioso? Inicialmente, cabe destacar que a legislação trata que o ministro religioso é uma pessoa vocacionada, chamada para aquele trabalho religioso. Portanto, ele se trata de um trabalho espiritual e não é um trabalho profissional, ou seja, um pastor, um padre, um rabino, ele não é um profissional, mas sim ele é um vocacionado para exercer aquele trabalho. E uma das características que tem é a voluntariedade, ou seja, ele se dedica voluntariamente a exercer este ministério que ele entende que vem a ter. Ele é espontâneo, tá? E o título, o reconhecimento se é ministro religioso ou não é, se ele é pastor, se ele é evangelista, se ele é bispo, quem traz esse título esse reconhecimento é a própria igreja a qual ele serve, a qual ele está vinculado. Portanto, não há necessidade de um curso, um diploma de uma instituição, a não ser que a igreja assim o exija. Mas, como regra, a igreja que ele está servindo vai dar o título para ele. Ele é pastor, ele é evangelista, ele é bispo, ele é apóstolo, enfim. Bom, os exemplos mais comuns, conforme tenho falado, são os padres, os bispos, os pastores, os evangelistas, os missionários, os rabinos, os apóstolos. Esses são os exemplos mais comuns que nós temos de ministros de confissão religiosa. E também uma das características que tem é que eles não têm, o trabalho deles não tem vínculo empregatício, ou seja, não está sujeito a CLT, a consolidação da lei trabalhista, assim como qualquer outro empregado. Os empregados, de uma forma geral, eles estão sujeitos a CLT, então tem que cumprir as regras da CLT, assim, as mais básicas, né? Cumprir o horário diário, cumprir o horário semanal, receber o salário em determinado prazo, férias, 13º, fundo de garantias, verbas rescisórias. Todos esses procedimentos aplicáveis aos empregados de uma forma geral, sujeitos ao registro na carteira profissional, sujeitos à CLT, eles não estão, assim, sujeitos aos ministros de confissão religiosa, eles não estão sujeitos à CLT. Tá? Um outro aspecto ainda, para formar esse conceito de ministro religioso, é que eles podem exercer as suas funções tanto de forma voluntária, ou seja, sem remuneração, ou podem ser remunerados.
Se trabalho voluntário, a gente até não vai abordar aqui, mas lá no site da MM Contabilidade de Igreja, a gente tem uma matéria sobre o trabalho voluntário, você poderá acessar, tá? Se você tiver dúvida, pode nos enviar pelo WhatsApp, depois a gente passa o link desta matéria. Mas se ele não for voluntário, ele for remunerado, obrigatoriamente, por lei, ele deve ser, esse ministro religioso, ele como pessoa física, ele deve ser inscrito junto à Previdência Social, junto ao INSS, na categoria de contribuinte individual. Ou seja, o ministro religioso, ele é um contribuinte individual obrigatório da Previdência Social. Então, assim, eu coloquei alguns tópicos aqui para a gente montar o que é esse conceito desse ministro religioso. Dando sequência, a primeira pergunta que diz assim, Marconi, as férias de 13º do ministro religioso, é obrigatório a igreja pagar? É uma pergunta que eu recebo com uma certa frequência. A resposta é não. Legalmente, não existe nenhuma legislação brasileira que diga isso, que o ministro religioso deve ter direito a férias de 13º, as férias remuneradas, tá? Não há essa obrigatoriedade prevista em lei, tá? Esta questão, ela está sujeita a um livre acordo entre o ministro religioso e a igreja, tá? Então, a igreja, quando vai fazer a contratação de ministro religioso, devem acertar previamente, olha, você vai ter direito às férias, ou não vai ter direito às férias, se tiver direito às férias, vai ser de tantos dias, qual vai ser o tipo de remuneração, se terá direito ao 13º salário ou não, e assim por diante, tá? Na prática, muitas igrejas acabam adotando os critérios similares à legislação trabalhista, ou seja, como se fosse qualquer um outro empregado. Esta similaridade é comum acontecer no meio das igrejas, até porque as necessidades de um empregado e de um ministro religioso se assemelham muito, né? Então, por exemplo, as férias têm um dos objetivos é que você vá descansar depois de ter trabalhado um longo período de tempo, e o ministro religioso também tem essa necessidade de descanso, tá? O 13º, o principal objetivo dele é de um reforço no caixa da pessoa para que ela venha a fazer frente àquelas despesas comuns de finais de ano, como presentes, festas e tudo mais. O ministro religioso também tem tanta necessidade quanto qualquer um outro empregado aí nesse sentido. Portanto, é comum as igrejas adotarem os mesmos critérios, os mesmos moldes que as empresas adotam, obrigatoriamente por causa da CLT aos seus empregados, assim as igrejas, de uma forma espontânea ou de livre acordo entre a igreja e o ministro religioso, fazem com relação ao ministro de confissão religiosa quanto ao pagamento de férias e do 13º salário. Bom, e se pagar, qual é o valor das férias? Bom, conforme eu já vinha falando anteriormente, não há um valor estipulado em lei. Se trata de um livre acordo entre o ministro religioso, o pastor, o padre, o rabino e a igreja a qual ele serve, tá? Então, é um livre acordo. Pode determinar que é um valor X, valor Y, valor X acrescido de mais alguma coisa e assim por diante. Na prática, tá? Pela nossa experiência, a gente atende igrejas há 30 anos já, diversas igrejas que a gente observa que as igrejas costumam adotar a mesma similaridade com a legislação trabalhista, com aqueles empregados que estão com a CLT. Então, assim, em linhas bem gerais, tá? Na CLT, há previsão de férias, tá? Após 12 meses de trabalho. Então, a pessoa trabalha 12 meses e depois ele tem o direito a descansar 30 dias. E esse descanso, ele é remunerado, ou seja, ele não para de receber pelo fato de ele ter parado de trabalhar, tá? E ele recebe como se ele estivesse trabalhando o mesmo salário, vamos chamar assim, do mês, tá? Acrescido de 1/3. Esse acréscimo de 1/3 está previsto lá na Constituição de 1988 para os empregados da CLT. Porém, na prática, a gente observa que as igrejas também vêm adotando esse mesmo critério
de acrescer nas fezes dos seus ministros religiosos 1/3 similar ao que acontece na legislação trabalhista. Então aqui eu coloquei um exemplo e peguei um valor de R$3.000 só para facilitar o nosso raciocínio, né? Vamos imaginar que o ministro religioso tem uma remuneração de R$3.000. Naquele mês em que ele vai tirar férias, ele vai receber os R$3.000 da remuneração do mês dele normal, como se ele estivesse trabalhando, e mais 1/3. Então, R$3.000 dividido por 3 para fechar 1/3, dá mais 1.000. Naquele mês eu receberia 3.000 da remuneração normal do mês, mais R$1.000 de 1/3 das férias, totalizando naquele mês, portanto, R$4.000. Esse valor de R$3.000 apenas para exemplificar, tá? Deve-se adotar a remuneração do ministro religioso que ele realmente receba. Tá? Quanto ao 13º salário, também neste mesmo diapasão, nessa mesma sequência, nessa mesma lógica, não há uma obrigatoriedade por lei, conforme a gente já falou anteriormente, tá? E, ao mesmo tempo, ele depende de um livre acordo entre a igreja e o ministro religioso. É importante que este acordo ele seja fixado antes da contratação desse ministro religioso. Ou depois, durante o contrato, começa a se estipular, né? Até às vezes tem igrejas que começam muito pequenas e tal, às vezes não tem condições de pagar, a partir de um determinado momento ela cresce, daí tem condições financeiras para pagar o 13º, as férias, e daí começa a ter um acordo. Olha, a partir de agora, o ministro religioso vai receber as férias, o 13º, e as regras para pagamento são estas, tá? Novamente, a gente vai usar os critérios da legislação trabalhista, como eu falei, eles não estão, os ministros de confissão religiosa não estão sujeitos obrigatoriamente a esses critérios. Mas na prática, pela nossa experiência, a gente observa que é comum as igrejas adotarem esses mesmos critérios, ou seja, similares ao empregado com carteira registrada, tá? Então, pela legislação trabalhista, ao final de cada ano, tá? A pessoa jurídica que contrata os serviços, no nosso exemplo, que é a igreja, ele deverá pagar o valor equivalente a um mês extra, exatamente 13º, por quê? Porque no ano temos 12 meses, recebe 12 meses de salário, mais um, então virou 13 meses, é o 13º mês, esse 13º salário, tá? Se por acaso o ministro religioso ele vir a iniciar o seu trabalho durante o ano, ou seja, ele não tem o seu ano completo, tá? Normalmente esse cálculo do 13º salário é proporcional. Só para ilustrar, se ele trabalhou meio ano, vai receber metade de um salário. Se ele trabalhou 1/3 de ano, vai receber 1/3 de 13º salário, tá? Aqui convém, não está no slide, mas convém destacar que o 13º salário, como regra, observa o ano calendário, de 1º de janeiro a 31 de dezembro. Então, só para ilustrar, se o ministro religioso começou a trabalhar lá em julho, ele vai ter meio ano, e em dezembro ele recebe metade, 13º, tudo bem. Se ele continuar trabalhando na mesma igreja para os próximos anos vai estar o ano cheio, certinho, vai receber em novembro, dezembro de cada ano, tá? As férias, elas não seguem o ano calendário normal, mas sim elas seguem a data de admissão, de contratação. Então, só para ilustrar, o ministro religioso começou o seu trabalho no dia 1º de abril, no ano X, ele vai completar um ano dia 31 de março do ano seguinte. E depois de completar 31 de março do ano seguinte, é que ele vai ter direito a gozar as suas férias, tá? Então, nas férias, observa-se a data da contratação, rigorosamente, e elas só passam a ser devidas após completar um ano de trabalho, e no 13º se observa o ano calendário, o ano civil, de 1º de janeiro a 31 de dezembro. Nesse próximo slide, nós vamos falar quanto aos prazos de pagamento das férias remuneradas. Novamente, destacando que, tendo em vista em que não há uma legislação que especifica, que obriga o pagamento das férias remuneradas, portanto, não há o que se falar em prazo. Mas, novamente, as igrejas costumam
a adotar as mesmas similaridades da legislação trabalhista para aqueles empregados que são registrados. E, normalmente, tá, o pagamento se dá antes do início do gozo das férias. Pela legislação trabalhista, a legislação prevê que tenha que ser pago, no mínimo, 2 dias antes. Porque também, vamos pensar assim, a ideia dessa remuneração das férias é que a pessoa receba o seu dinheiro e vá sair em férias e daí vai gastar aquele dinheiro durante as férias. Então, não teria nenhuma lógica você pagar ele o valor das férias na volta, por exemplo. Né? Então, paga antecipadamente. Esta é o mais comum, embora aqui não há uma obrigatoriedade assim prevista em lei, mas na prática se faz essa situação. Quanto ao 13º salário, também nesse mesmo sentido, como há nas férias, não há uma legislação específica que regule essa matéria, tá? Se utiliza, a matéria que eu estou falando é férias e 13º do ministro religioso, do padre, do pastor, do evangelista, do bispo, do rabino. Então, se utiliza na prática os mesmos critérios da legislação trabalhista, tá? Nas empresas, como regra, aqueles que têm carteira assinada, recebem a metade do 13º até 30 de novembro e a outra metade até 20 de dezembro. E as igrejas também costumam fazer isso, tá? Se quiser pagar tudo de uma vez, sem nenhum problema e tal. Assim como lá nas férias eu citei que o objetivo é fazer frente às despesas que ele vai ter quando sai de férias, que sai da sua rotina normal, aqui no 13º, o objetivo da verba de 13º salário é para fazer frente às despesas típicas de finais de ano, como presentes para a família, para os amigos, festas de finais de ano. Então, também não teria lógica de você atrasar muito e pagar o 13º lá dia 27, 28 de dezembro, que já passou o Natal e tudo mais. Tá? Então, a sugestão é que se faça os pagamentos. A legislação trabalhista prevê primeira parcela até 30 de novembro e a segunda parcela até 20 de dezembro. É uma boa data, assim, é um bom parâmetro para se fixar também de datas para o ministro de confissão religiosa. No próximo slide, tem um ponto muito interessante, que nós, quando vimos lá o conceito, por isso que eu estava citado lá no início, tá? Os ministros de confissão religiosa, eles não são empregados da CLT, tá? Como regra, ele não é um profissional, ele é um vocacionado. E nesse sentido, tá, eles não estão sujeitos à legislação trabalhista e também não é interessante você usar na remuneração dele, na formalização dessa remuneração, expressões da legislação trabalhista. Por exemplo, tá, não é comum se utilizar que está se pagando salário, porque salário é uma coisa típica da legislação trabalhista, tá? Então, quanto às férias e 13º, também se sugere, é uma sugestão, a não utilização de expressões da legislação trabalhista. Então, vamos evitar essa expressão 13º salário, gratificação natalina, que, diga-se de passagem, é o nome correto do 13º salário, é gratificação natalina, né? Férias remuneradas, um terço constitucional e assim por diante. Essas expressões são típicas da legislação trabalhista. Eu já vi, assim, ao longo da minha experiência, alguns ministros de confissão religiosa, depois de um certo tempo, servindo alguma igreja, enfim, e eles, enfim, terem algum desentendimento e tal, e tentarem, na Justiça do Trabalho, o reconhecimento como eles eram empregados, e não eram ministros religiosos como vocacionados, sem ser profissional, e que eles eram empregados e queriam fundo de garantia, verbas rescisórias e assim por diante. Então, se por acaso acontecer alguma coisa nesse sentido de uma reclamatória trabalhista, estas expressões, 13º salário, gratificação natalina, férias, que são expressões típicas da legislação trabalhista, pode, não estou garantindo, mas pode vir a fortalecer esses indícios de que há um vínculo empregatício. Então, pode a igreja vir a perder essa causa na Justiça do Trabalho.
provavelmente não serão somente essas expressões isoladas que vai determinar o juiz a decidir ou a favor da igreja ou a favor do ministro religioso. Mas essas expressões elas acabam vindo fortalecer o lado que se trata de um contrato de vínculo empregatício entre o ministro religioso e a igreja e, portanto, sujeito a registro da carteira profissional e tudo mais. Nesse sentido, tá? A sugestão que nós, da MM Contabilidade de Igrejas, costumamos dar é que continue usando a mesma expressão, a mesma terminologia que já é utilizada quando dá a remuneração do ministro religioso. As mais comuns, as igrejas batistas, principalmente, utilizam a palavra prebenda. Outras igrejas utilizam a palavra côngrua, outras utilizam sustento pastoral, outros sustento ministerial, também já ouvi falar em munos eclesiásticos, e assim por diante. Há uma série de expressões que, na realidade, eles indicam que é a remuneração do ministro religioso. Tá? Qualquer uma dessas expressões aqui, prebenda, côngrua, sustento pastoral, sustento ministerial, ou munos eclesiástico, qualquer uma delas, elas indicam essa remuneração do ministro religioso pelo o seu desempenho das suas atividades e com o objetivo do seu sustento da sua família. Então, a sugestão é que nas férias e 13º do ministro religioso, se não utilize a expressão 13º e férias, mas se remunere utilizando a mesma expressão, a mesma terminologia utilizada da remuneração mensal. E daí, naquele mês, só altera o valor, assim, só para ilustrar, né? Então, no mês, pegando aquele meu exemplo de R$3.000, 13º salário, e no mês de novembro, ele vai ganhar os R$3.000, mais metade do 13º, e ele se paga a título de prebenda. Então, naquele mês de novembro, vai ganhar 3.000 mais 1.500, R$4.500 de prebenda. Tá? E não se coloca R$3.000 de prebenda e 1.500 de 13º salário. Como falei anteriormente, isso pode ir para um lado e fortalecer as chances de um possível sucesso, uma reclamatória trabalhista por parte do ministro religioso. No próximo slide, nós vamos tratar da incidência da contribuição previdenciária. Há ou não há incidência da contribuição previdenciária? Eu peguei basicamente o texto desse parágrafo 16º do artigo 214 do Regulamento da Previdência Social. Só porque ele é um pouquinho mais longo, e peguei a parte que mais nos interessava. E dá para dizer, tá, que isso aqui é para fins previdenciários, tá? Não é para outras finalidades. Para fins de previdência social, do INSS, tá? Para fins de previdência social, não se considera remuneração. Remuneração, como regra na área trabalhista, é a base de cálculo para incidir as contribuições previdenciárias, tá? Então, só para ilustrar, no empregado, de uma forma geral, pode ter um salário de valor, sei lá, R$2.000, mais horas extras de 200, então a remuneração é o somatório, salário de 2.000, mais 200 de hora extra, 2.200, e esta seria a base de cálculo para as contribuições previdenciárias. O que está dizendo para fins dos ministros religiosos? Olha só, não se considera remuneração, traduzindo, não faz parte da base de cálculo da contribuição previdenciária, para fins previdenciários, os valores despendidos, os valores pagos pelas entidades religiosas, a lei é bem clara, tá? Essa expressão está lá no Regulamento da Previdência Social, com o ministro de confissão religiosa. Quem são ministros? Nós já vimos o conceito lá no início, são todos esses que a gente conhece como padre, evangelista, pastores, bispos, diáconos, assim por diante, tá? Em face do seu mistério religioso, ou seja, do seu trabalho religioso relativo à sua vocação, ou para a sua subsistência. E aqui eu vou abrir um parênteses, né? No Brasil, como quase toda a América do Sul aqui, a gente teve uma predominância muito grande por muitos anos da Igreja Católica, né? Então, a legislação, às vezes, e a legislação é a mesma, ela serve para a Igreja Católica, para a Igreja Evangélica, para igrejas de origem afro e assim por diante. Mas eu brinco assim, o óculos que foi feito para ter a legislação foi muito com base na Igreja Católica. Quando está escrito que para a sua subsistência, é que na Igreja Católica é comum o ministro religioso, o padre, a freira, serem pessoas solteiras, tá?
E no meio evangélico já é comum eles serem pessoas casadas, tá? Se entende aqui, é entendimento, não está claro isso na legislação, não está expresso, o entendimento é que a sua subsistência compreende a dele próprio como ministro, do pastor e da sua família, tá? Então, relendo aqui, tá? Não é base de cálculo para fins previdenciários os valores pagos pelas entidades religiosas aos seus ministros de confissão religiosa, aos seus padres, pastores, em face do seu trabalho e para a sua subsistência, dele e da sua família. E agora vem algumas regrinhas importantes aqui. Desde que fornecido em condições que independam da natureza e da quantidade de trabalho executado. Então, esta remuneração, como ela é para subsistência, ela não pode estar vinculada à quantidade de trabalho. Só para ilustrar, a Previdência Social tinha uma série de perguntas e respostas em que me ilustrava o que era essa quantidade de trabalho executado. Então, a resposta da Previdência Social é: olha, não pode ser fixado, eu estou falando não pode ser fixado para fins previdenciários, para não incidência da contribuição previdenciária, tá? Para outras finalidades, tudo bem, você pode fixar. Mas não pode ser fixado o valor da remuneração com base no número de cultos que a pessoa venha a realizar, no número de batismo que ele venha a realizar, no número de visitas que venha a realizar. Então, não pode estar vinculado à quantidade de trabalho, tá? Esta é a regra, tá? Que não se pode vincular a remuneração do ministro religioso à quantidade de trabalho. Marconi, não é que não possa ser vinculado. Se quiser vincular, vincule. Olha, vai ganhar X reais por culto realizado, Y reais por número de batismo e assim por diante. Porém, se fizer isso, daí eu quebrei o princípio desse parágrafo 16º do artigo 214 do Regulamento da Previdência Social. E, portanto, daí passaria a incidir a contribuição previdenciária sobre a remuneração do ministro religioso, ou seja, a remuneração dele passaria a ser base de cálculo para fins previdenciários, tá? Na maioria dos casos que a gente observa pela nossa experiência, os ministros de confissão religiosa, eles recebem o seu valor exatamente para a sua subsistência. Então, ou seja, não tem essa vinculação não tem a vinculação com a quantidade de trabalho, tá? Então, eu vou ir nesta linha, tá? Mais nesta linha aqui, que não haveria a remuneração, não faria parte da base de cálculo da Previdência Social, se enquadrar nesse detalhe, ou seja, o valor é pelo seu trabalho religioso, para a sua subsistência, e não está relacionado com a quantidade de trabalho executado. Bom, neste caso, tá? A contribuição previdenciária, tá, pessoal? A contribuição previdenciária, ela, de uma forma geral, ela tem duas grandes bases de cálculo quando a gente fala de trabalho, assim, pessoas que trabalham regularmente. Vamos pegar aqui um exemplo para entender. Quando a pessoa trabalha numa empresa privada, ela tem a sua carteira assinada, ela recebe o seu salário no contra-cheque, e quando ela recebe no contra-cheque, está lá, salário X, e depois tem desconto de contribuição previdenciária, ou de INSS, como queira chamar. E a empresa pega aquele valor que descontou do empregado e também tem que pagar uma parte dela e faz uma guia e recolhe para a Previdência Social. Pois bem, então são duas contribuições, uma do empregado, que é aquela que aparece no contra-cheque, e uma outra que é a da empresa, chamada parte patronal. Pois bem, a igreja, como qualquer outra instituição sem fins lucrativos, uma ONG, uma associação e tudo mais, para fins previdenciários, para fins de contratação de empregados, as regras são as mesmas de uma empresa, tá? Então, num primeiro momento, estaria sujeito à contribuição de 20% quando se contrata um empregado de forma autônoma, por exemplo, tá? Porém, como nós falamos no slide anterior, acho que foi no anterior, vou voltar aqui até, não é considerado remuneração os valores pagos pelos ministros religiosos em face do seu trabalho religioso para a sua subsistência e fornecidos em modo que não esteja calculado com base na quantidade de trabalho realizado. Neste caso, não é remuneração, não é base de cálculo para a Previdência Social. Então, se não é base de cálculo,
não há o que se falar da contribuição previdenciária patronal de 20% sobre a remuneração do ministro religioso. Então, veja só, o ministro religioso, ele recebe um valor da igreja a título de remuneração, desde que ele não esteja vinculado à quantidade de trabalho realizado, e a igreja não precisa pagar a contribuição previdenciária patronal. Sobre a remuneração mensal, aquela habitual, e nem sobre a remuneração de férias e 13º, que vem no mesmo sentido. Tá? Então, não há essa necessidade de pagamento. Vou dar uma pausa aqui para que você possa mandar a sua pergunta, quer pelo comentário do Facebook ou do YouTube, você que está nos assistindo agora, ou enviando um WhatsApp, né, para 951, que é Porto Alegre, onde nós estamos, 996483386. Manda a sua pergunta e no final estaremos respondendo. No próximo slide, aproveitando aqui, nós vamos tratar da contribuição do ministro religioso. Um pouquinho que já está passando aqui. A contribuição do ministro religioso. Vamos lá. Na prática, tá, a remuneração de férias e 13º salário não altera a contribuição previdenciária do ministro religioso. Por quê? Porque nós já falamos que a remuneração do ministro religioso, esta em que não está relacionado à quantidade de trabalho, não faz parte da base de cálculo para fins previdenciários. Nem para ele, ministro religioso de forma individual, nem para a instituição, a igreja, como a fonte pagadora. Tá? Porém, o ministro religioso, e não é o tema da nossa palestra hoje, talvez um dia a gente volta a falar sobre isso, né? A contribuição previdenciária do ministro religioso, ele tem a liberdade de pagar, ele é um contribuinte obrigatório, a lei manda que ele seja contribuinte, mas ele tem a liberdade de pagar entre o mínimo, a base de cálculo é um salário mínimo, que atualmente está R$ 1.100, e o teto da Previdência Social. Esse teto está na faixa de R$ 6.500. Sobre o valor que ele escolher a recolher, a contribuição previdenciária, ele deverá pagar 20%. Abro aqui um parênteses para falar. Não há previsão para redução para 11% e nem para 5%. A contribuição do ministro religioso é de 20%. E, inclusive, se ele estiver aposentado por tempo de serviço, por idade, ele deve continuar pagando 20%. Sobre qual valor, Marconi? Olha, ele escolhe o valor. No mínimo é um salário mínimo, R$ 1.100 hoje, e no máximo é o teto da Previdência, algo em torno de R$ 6.500. Sobre o valor que ele escolher a pagar, ele vai pagar 20%. Então, só para ilustrar, um salário mínimo hoje está R$ 1.100. R$ 1.100 vezes 20% dá R$ 220. Essa é a contribuição mínima. E o máximo, na faixa de 6.500, 20% vai dar R$ 1.300 e poucos. Esse é o teto que ele vai pagar. Bom, se eu pensar somente na hora de pagar, escolheria de pagar pelo valor mínimo. Lembro que, sobre este valor que ele vai pagar, mais tarde ele receberá benefício, que é por aposentadoria, ou antes disso, se você tiver um auxílio-doença, alguma coisa, um acidente. E se por acaso ele vir a falecer, também o benefício previdenciário para a família dele, a pensão para o cônjuge dele, será calculado com base no valor que ele contribuiu. É a média. E a média, muito tempo atrás, se pegava dos últimos 3 anos. Mas não, agora a média é desde 1994. Então, todas as contribuições que você fizer hoje vai compor a média para receber o benefício previdenciário lá na frente. Então, nesse sentido, também tem uma vantagem hoje que você pode alterar o valor a qualquer momento. Então, pode, por exemplo, no mês eu pagar sobre um salário mínimo, R$ 1.100, é a base de cálculo, 20% vai dar 220. No outro mês eu posso pagar sobre R$ 3.000. No outro mês eu posso pagar sobre R$ 5.000, até 6.500, mais ou menos na faixa de 6.500, até o teto da Previdência Social. Na hora de receber benefício, será feito a média. Então, ou seja, qualquer contribuição um pouco mais acima irá levantar a média. Isto é bom, tá? Então, se o ministro religioso quiser, é uma decisão pessoal dele, nesses meses que ele recebe 13º, férias, que tem um pouquinho mais de dinheiro no seu bolso, ele pode aumentar naquele mês, ele pagar um pouquinho mais de contribuição previdenciária. O que vai acontecer com isso? O dia que ele for receber um benefício previdenciário, ele vai ter uma média um pouquinho mais alta. Claro, né, pessoal, se a gente pensar se são 12 meses, se pagar 12 meses no mínimo,
e num mês só aumentar um pouco, no outro mês lá, um mês que recebe 13º, no outro mês que recebe férias aumentar um pouquinho, na prática, pensando em termos de média, não deve ser significativa a alteração. Mas qualquer valor de contribuição será considerado para fins de média, qualquer contribuição desde 1994, de julho de 94 para cá. Tá? Mas ele não precisa obrigatoriamente reconhecer todo o valor de 13º e de férias, junto com a sua remuneração, para essa servir de base de cálculo da Previdência Social. Bom, embora que eu tinha dito que o foco seria nesse ministro de confissão religiosa tradicional, que recebe a sua remuneração para fins do seu sustento, da sua família, independente da quantidade de serviço, tá? Foi até agora o nosso foco aqui. Apenas para citar, né, se por acaso a remuneração for fixada em volume de serviço, né, por exemplo, olha, é X reais por cultos que você fizer, que você pregar, Y reais pelo número de batismo que você realizar, neste caso incidirá a cota previdenciária patronal de 20%, tá? E não só da remuneração normal do mês, mas também das férias e do 13º naquele mês em que a pessoa, o ministro de confissão religiosa, receber. E do ministro de confissão religiosa, nesse caso, se for fixado em volume de serviços também, ele não terá essa liberdade entre um salário mínimo e o teto da Previdência de ser a sua base de cálculo, mas sim o seu valor efetivo da remuneração é que passará a ser a base de cálculo. E este valor efetivo da remuneração junta-se aí, compreende aí o valor do 13º e das férias que ele venha a receber. No próximo slide, nós vamos falar sobre a obrigatoriedade da retenção do imposto de renda na fonte. Quero dizer para vocês que, ao longo aí da minha carreira profissional, de vez em quando eu ouço assim, umas frases assim, né? Marconi, a igreja é isenta de impostos, então não precisa reter na fonte. Quero dizer que a igreja, a Constituição Federal prevê a imunidade de impostos sobre a renda, patrimônio e serviços de igrejas, tá? Mas a mesma legislação, isso está na Constituição Federal, e depois, abaixo da Constituição, em termos de hierarquia de legislação, é o Código Tributário Nacional, para fins tributários. No próprio Código Tributário Nacional, que até disciplina o que as igrejas devem e as demais instituições devem observar para ter a imunidade, ele tem lá no artigo 9º, parágrafo 1º do Código Tributário Nacional, e que, com as minhas palavras aqui, porque às vezes o texto da legislação é um pouco mais duro para se entender, estou, abre aspas, traduzindo, tá? Que mesmo a igreja sendo imune ao pagamento de alguns impostos, ela está obrigada, sim, a igreja está obrigada a realizar a retenção e o recolhimento do imposto de renda na fonte. Sobre a remuneração que a igreja paga ao ministro de confissão religiosa, ela deve verificar se incide imposto de renda na fonte e, se for o caso, fazer a retenção na fonte. Está expresso isso na legislação, sem nenhuma dúvida, tá? Então, se por acaso ela estiver sujeita a imposto de renda na fonte, ela usa como base de cálculo, a título de ilustração, a remuneração normal do mês, a prebenda, né, do mês, a côngrua do mês, naquele mês que tiver o 13º salário também, no mês que for pago as férias também. Quero lembrar que para a legislação trabalhista a gente tem um tratamento todo especial com relação ao 13º salário, que para fins de cálculo do imposto de renda, eu diria assim, uma linguagem muito simples, se equivale a um 13º mês. A gente tem 12 meses no ano, né? Acho que em dezembro tem mais um mês para fins de cálculos, tá? E as férias é quase como se fosse um outro mês, tá? Então eu brinco assim, né? Nós temos novembro, dezembro, o 13º é o trezembro, e as férias é o quadrizembro, né? Então seria o 14º lá. Porém, para fins do ministro de confissão religiosa, não há esse benefício da legislação. Eu tenho que somar toda a remuneração e considerar como um mês, tá? E se por acaso a igreja tiver o hábito de pagar o fundo pastoral, o fundo ministerial, um fundo similar ao fundo de garantia, tá? Também deve ser considerado para fins de cálculo do imposto de renda na fonte. E também coloquei se tiver o reembolso da contribuição previdenciária, ou seja, a legislação diz que a contribuição previdenciária
ela é individual do ministro religioso, não é a igreja que deve pagar, quem deve pagar é o ministro, ele, pessoa física, deve pagar. Porém, algumas igrejas, às vezes, ajudam parcialmente ou de forma total a pagar essa contribuição previdenciária. Como legalmente é o ministro de confissão religiosa que deve pagar, portanto, se a igreja vir a colaborar com uma parte ou com o total da contribuição previdenciária, é uma remuneração indireta e ela deve ser somada, sim, ao cálculo mensal ali para fins de imposto de renda. E também, se por acaso a igreja der algum auxílio, moradia, auxílio alimentação, educação, qualquer um outro auxílio, deve ser somado, tá? Então, eu pego todo esse rendimento, independente do título que for, e somo para ter o rendimento, tá? Depois, eu devo abater, a legislação permite algumas deduções, que basicamente são dependentes. Então, o valor assim, é irrisório, está há muitos anos. Quando você ouve falar que tem que corrigir a tabela de imposto de renda, esse é um dos itens, ele está congelado há muitos anos, de R$ 189,59 por mês, por dependente, né? Então, é mais comum, são cônjuge, filhos menores e tal. Se o ministro de confissão religiosa paga uma pensão alimentícia judicial, também pode abater. Lembro aquela última palavra de destaque, judicial, ou seja, não é um acordo entre as partes. Se realmente tiver uma sentença que obrigue o pagamento esse, ou um acordo judicial, daí é devido, tá? E somente pelo valor previsto. E a contribuição previdenciária, como é uma despesa própria do ministro religioso, ele também pode abater. Então, na prática, nesse próximo slide aqui, a gente vai pegar o rendimento bruto. O que é o rendimento bruto? A remuneração do mês, se tiver alguma coisa de férias, 13º, do fundo pastoral, uma ajuda para pagar INSS, algum auxílio, enfim, todo o rendimento do mês, faça as deduções permitidas em lei, que nós acabamos de ver, dependentes, contribuição previdenciária e pensão alimentícia, e eu chego no que a gente chama de base de cálculo do imposto de renda. E sobre esta base de cálculo, a gente aplica a tabela progressiva. E, se eu estou certo, deve estar aqui no próximo slide, está aí a tabela progressiva. Essa tabela progressiva, ela indica, que essa aí é que está congelada há muitos anos, né? Que até R$ 1.903, você pode ver na alíquota, está um tracinho, é zero, tá? Não paga previdência, não paga imposto de renda na fonte, e a partir de R$ 1.903, paga, e ela é progressiva, por isso que quanto mais baixo for a renda, menor é a alíquota, quanto mais alto for o rendimento, maior é a alíquota. Então, começa pagando depois 7,5%, 15%, 22,5% e 27,5% a alíquota máxima, tá? Então, quem ganha mais de R$ 1.903 por mês, a priori, está sujeito ao imposto de renda na fonte, tá? E a aplicação da tabela encaixa ali na faixa, né, que está o rendimento efetivo, a base de cálculo, aplica-se a alíquota e tem aquela última coluna da direita, a parcela a deduzir, que esta parcela a deduzir, ela, de certa forma, faz uma correção. Então, assim, só para ilustrar, né, vamos supor que você ganha R$ 3.750 da base de cálculo. Estou na faixa de 15%. Agora teve um aumento, 3.752. Marconi, já fui para a faixa de, em vez de 15%, 22,5%. Não se apavore, tá? Aquela parcela a deduzir do lado, ela faz essa correção e ela não deixa que onere de 15% para 22,5%. Na prática, ela diz o seguinte, você vai pagar 22,5% somente sobre o que excedeu a faixa anterior, tá? Que foi nesse exemplo aí, 3.751,05. Então, não se preocupe muito com as faixas. Claro, quanto mais alto for o rendimento, maior é a remuneração. Havendo, assim, o recolhimento do imposto de renda na fonte, o DARF deve ser recolhido, o DARF é documento de arrecadação da Receita Federal, e o código é 0561, cada código tem um, e o vencimento é no dia 20 do mês seguinte à retenção. Quando fala-se a retenção, pessoal, convém salientar aqui que se refere ao mês do pagamento da verba, e não do mês que se refere. Marconi, traduz isso, vamos lá. É comum, por exemplo, se vamos supor a remuneração de dezembro, nós estamos em dezembro agora, será paga no dia 5 de janeiro, tá? A retenção eu vou fazer com as regras de janeiro, que foi o dia que eu efetivamente paguei, 5 de janeiro, tá? Então, se por acaso trocar a tabela para o ano que vem, que seria, não está se falando, infelizmente, em trocar a tabela, mas se trocar essa tabela para janeiro, já ia pegar a tabela nova, mesmo que se refira à remuneração do ministro religioso de dezembro, tá? Então, independe do mês a que se refere,
mas sim no mês que efetivamente haja o pagamento da igreja para o ministro religioso. Este é o gatilho que dispara a retenção e, consequentemente, tá, o vencimento do imposto de renda na fonte. O vencimento daí no dia 20 do mês seguinte. Se por acaso esse dia 20 coincidir com sábado, domingo ou um feriado bancário, o vencimento é antecipado para o dia anterior, ou seja, caiu sábado ou domingo, o imposto de renda na fonte deve ser pago até a sexta-feira que antecede o dia 20. Sexta-feira ou o dia anterior, né? Se sexta for feriado e tal, na quinta, na quarta e assim por diante. Já estamos chegando mais para o final. Se você quiser mandar a sua pergunta aí, envie, então pode ser através de comentário do Facebook, do YouTube e também pelo WhatsApp 5199-648-3386. Quanto ao fundo pastoral, fundo ministerial, FGTM, também já ouvi essa expressão, tá? É uma verba similar ao fundo de garantia, com as regras próprias. Não tem uma disciplina em lei sobre esse assunto. O fundo de garantia, como regra, é recolhido para a Caixa Federal, né? A Caixa Federal que administra, centraliza. O fundo pastoral não tem essa regra, tá? E ela depende se incide ou não incide de um acordo entre a igreja e o ministro religioso. Tá? Então, a igreja e o ministro religioso é que vão definir se será pago ou não será pago. Conforme for essa definição, incidirá o fundo pastoral. Então, por exemplo, olha, só para ilustrar, o fundo pastoral é 10% da remuneração. Inclusive, nos meses que tiver 13º, férias e tal, é 10% do total. Ok, esse acordo entre a igreja e o ministro de confissão religiosa que vai dar o norte aí. Convém salientar, já que o nosso tema aqui com relação às férias do 13º ministro religioso, que se por acaso ocorrer o pagamento do fundo ministerial, do fundo pastoral, ele deve ser acrescido, conforme a gente já falou anteriormente, à remuneração do mês e incidirá, logicamente, o imposto de renda na fonte. Aí você vai perguntar, Marconi, mas na área trabalhista, quem tem vínculo empregatício, o fundo de garantia não incide imposto de renda na fonte. Tem razão. Na área trabalhista, para os empregados sujeitos a CLT, não tem incidência do fundo de garantia, não tem incidência do imposto de renda na fonte sobre o fundo de garantia. Mas, como eu falei anteriormente, nós não temos uma disciplina específica em lei quanto ao fundo pastoral. Portanto, ele é considerado uma remuneração e sujeito à retenção do imposto de renda na fonte. Bom, conforme já tínhamos falado, estamos aqui nos aproximando do final. Se você ainda tiver alguma pergunta, pode colocar nos comentários do Facebook, do YouTube, da Contabilidade de Igreja, ou enviar pelo esse WhatsApp 5199-648-3386. Estamos agora já chegando para o final e eu agradeço a participação de vocês. Nosso muito obrigado. Se tiver alguma dúvida, por favor, nos envie. E aproveito para pedir para que curtam as nossas redes sociais, tanto Facebook, Instagram, YouTube ou site, Contabilidade de Igrejas, tanto facebook.com/MM Contabilidade, você chega lá. Se você vai lá e curte, vai no Instagram também, vai no YouTube e se inscreve no canal, matérias com uma certa periodicidade aí, a gente vai publicando o que tem de novidades nessa área de gestão eclesiástica, a gente vai publicando no Facebook, no Instagram, no YouTube a gente também faz alguns vídeos colocando sobre esse assunto, e no próprio site também você pode ir lá e fazer pesquisas sobre diversos temas que envolvem a parte de gestão eclesiástica. Nesse sentido, também lá no site, você pode se inscrever, a gente tem uma newsletter que a gente envia quinzenalmente com matérias de interesse para aqueles que trabalham, enfim, nesta área ligada à igreja, sejam pastores, presidentes de igrejas, secretários, tesoureiros, enfim, que trabalham na parte administrativa da igreja. Se tiver interesse, vai lá, se inscreva, é gratuito e você pode utilizar. Então, aproveito mais uma vez para agradecer, muito obrigado, e espero encontrá-los num próximo evento. Mesmo que agora você não enviou a sua pergunta, pode enviar pelo WhatsApp ali, que nós iremos responder. Muito obrigado e uma boa semana para todos.